Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia e hoje a gente vai ter o vlog Papo Brasília. Fica aí. As últimas 3 semanas eu estive em Brasília, né? O pessoal que me segue há mais tempo sabe que eu sou daí e fui para visitar a família, os amigos e aproveitar para fazer férias. O fato é que Brasília não é exatamente uma cidade turística, né? Vamos dizer assim, né? O que tem de turismo para fazer em Brasília seria ali a Praça dos Três Poderes, né? Para ver o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso, né? Ver a Esplanada, né? E aí seguindo em direção à torre de televisão, subir a torre de televisão e fazer ali à vista da cidade, mais ou menos isso. Eu também cheguei a pensar em fazer um vlog, mas acabou ficando um pouquinho corrido, porque é sempre assim, quando a gente mora no exterior e vai visitar família e amigos, acaba tendo o tempo um pouco corrido. Mas mesmo assim, eu fiz o turismo, né? E fiz duas cidades que, para quem mora em Brasília, são bem conhecidas. A primeira é Caldas Novas, que é uma espécie de balneário de termas, né? É uma área vulcânica e vários hotéis, pousadas e resorts que possuem piscinas. E a segunda cidade é a cidade de Pirenópolis, todas elas no estado de Goiás. Para aquelas pessoas que devem estar assim se perguntando, mas eu tenho vontade de conhecer a capital, eu com certeza vale muito a pena ir a Brasília, mas assim, 2 dias é o suficiente e aí você pode aproveitar e fazer um pouco de turismo. Nesse entretanto aqui, eu resolvi dar uma olhada, né, para dar os dados certinhos de Caldas Novas. Caldas Novas, né, fica no estado de Goiás e 309 quilômetros, que dá mais ou menos uma distância de 4 horas de carro. Antigamente, quando eu falo antigamente, há 20 e poucos anos atrás, o caminho para Caldas Novas, saindo de Brasília, era através de Goiânia, mas isso demorava até 6 horas. E havia o caminho alternativo, que é você pegando ali o que se chama de Pistão Sul e indo em direção a Lusiânia, e por aí, Lusiânia que já fica no estado de Goiás, e ali você seguindo em direção a Caldas Novas. E muito antigamente, esse caminho ele era de estrada de chão. Agora não, ele é tudo asfaltado. Aliás, eu queria fazer uma ressalva aqui, porque o estado de Goiás deu um verdadeiro boom com o agronegócio. E é impressionante, as cidadezinhas super organizadas, super limpinhas, as estradas em muito bom estado, aliás, diga-se de passagem, em melhor estado do que as estradas no Distrito Federal. E em Caldas Novas, eu falo Brasília, mas na verdade não é só Brasília. Você vê gente de Anápolis, de Goiânia, automaticamente. Você vê muita gente de Minas, né? Ali as cidades mineiras perto da divisa com Goiás e seguramente São Paulo. Aí vocês estão falando assim, vale a pena a visita? Vale muito a pena a visita, especialmente se você tem crianças pequenas, né? Que aí você é aquela coisa do relax, né? Você pega um hotel que tenha piscinas ou você pode ir aos vários parques aquáticos que tem. E a melhor época do ano de ir para informações é exatamente essa época do ano, que aí, no caso, é no hemisfério sul, é o inverno, e aí você tem temperaturas muito amenas, que vai na casa dos 25 até 28 graus, porque as piscinas são quentes. Se você vai no calor, você corre o risco, eu pelo menos não curto muito ir janeiro, por exemplo, a Caldas Novas, porque aí você corre o risco de ficar cozido na água quente. Mas vale muito a visita, é uma área muito bonita, é uma cidadezinha do interior que eu acho bem legal também, e você pode ver a natureza, visitar o Parque de Serra de Caldas Novas, que foi o que eu fiz com a minha família, e foi muito legal, e ver a natureza, por exemplo, as araras canindé, que ficam sobrevoando a cidade.
A segunda opção, pessoal que mora em Brasília conhece, é Pirenópolis. Pirenópolis fica a 120 quilômetros, 130 quilômetros de Brasília, 1 hora e meia de carro. A estrada está mais uma vez, como eu expliquei sobre Caldas Novas, as estradas no Goiás e no estado de Goiás estão em muito bom estado. E a cidade de Pirenópolis, ela, vamos dizer assim, ela deu um boom no turismo, mas foi um boom muito positivo, né? Porque quando eu comecei a frequentar Pirenópolis, há mais de 20 anos atrás, a cidade era muito assim, tinha lá o seu casario histórico, estilo colonial, mas em muito mau estado. Hoje não. Eles renovando, você viu que há uma renovação ali na cidade, opções de gastronomia, opções de passeio. Foi a primeira vez que eu fui para Pirenópolis e passei a noite. Normalmente a gente vai no fim, um sábado ou um domingo, e acaba sendo um pouco cansativo, mesmo que, vamos dizer assim, mesmo que a distância não seja muito, né, 120 quilômetros, 1 hora e meia, mas ida e volta são 3 horas nesse caso. E eu achei muito interessante a opção de dormir, para você curtir, para você descansar. É um passeio bem legal para a família também, se você fica numa pousada ou num hotel que tenha piscina, que foi o que eu fiz, no caso viajei com a minha filha e com os meus pais, e foi muito, eu gostei realmente, existem várias opções. Optei por ficar ali pelo centro, né, ou relativamente perto do centro de Caldas Novas, desculpa, de Pirinópolis. Mas aí o lance é assim, primeira coisa, vocês têm que colocar um sapato super confortável, tá? Porque é tudo paralelepípedo, vamos dizer assim, aquelas estradas, né, cheias de pedrinha, e um pouco como as cidades históricas mineiras, é ladeira. Então, fica aí a dica, vale muito a pena, tá? Eu gostei muito. E como eu disse, é uma época do ano que é bem legal de ir, porque não é assim muito calor, de noite pode ficar meio fresquinho, tinha muito vento, até porque estamos no inverno, mas durante o dia chegava até mais ou menos uns 28, para mim a temperatura ideal, 28 graus, muito agradável. E aí também tem a coisa da natureza, né? Você pode visitar cachoeiras, o que eu acabei não fazendo porque eu estava com a minha filha, meus pais com uma certa idade não era exatamente adequado, e você também pode curtir a natureza, né? Porque aí você vê as araras canindé voando pela cidade, maitaca, papagaios e tucanos. Então fica aí também uma boa dica. Para concluir esse vídeo e ele não ficar muito extenso, a gente vai fazer as considerações por que eu costumo viajar quando é verão aqui na Europa e inverno no Brasil. No caso de Brasília, no Centro-Oeste, a gente não tem um inverno muito frio, né? A gente pode ter uns dias que pode, por caso ventando bastante, ficando relativamente fresquinho, mas durante o dia temos as temperaturas de 28 graus, que eu acho que é uma temperatura muito agradável. Outra coisa também está relacionada, você viajar, por exemplo, em dezembro, né? E as passagens serem o triplo. Eu paguei na faixa de 1.200 euros, eu e minha filha, e passagens para o Natal custar até 3.000 euros. Outro problema está relacionado à escola, né? Porque a escola aí, as grandes férias é agora, né? Julho e agosto. E no caso do Brasil seria dezembro e janeiro, em função do verão. E aí, nesse entremeio, tem apenas 2 semanas de férias ou de recesso, que é entre o Natal e o Ano Novo. Tem gente que faz, e eu já escutei de muita gente, não somente brasileiros, que pedem, tipo assim, anunciam para a escola que a criança, por exemplo, vai 3 semanas, pede uma semana extra para poder ir para o Brasil, no caso, porque é muito caro, né? A gente já conversou, e também, como eu já disse, pela distância, no meu caso, eu viajei com a Suíça, foram 3 voos, você demora 24 horas para chegar, automaticamente é muito longe também. Então, tudo isso pesa na hora de tomar essa decisão. Bom,
Então esse é o vídeo, né, o papo vlog, né, eu vou colocando, né, aqui um pouco os vídeos, um pouco ou intercalando, né, com os shorts que eu coloquei aqui no meu canal ou nas minhas outras redes sociais para vocês darem uma olhada. Quis compartilhar essa minha experiência com vocês de uma forma muito, vamos dizer assim, realista, né, como eu sempre sou. E é isso, eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, eu peço gentilmente para que vocês dão um joinha, curte, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo aqui. Ia falar Drica Ribas TV. Drica Ribas TV não existe mais. Aqui no meu canal, Adriana Ribeiro Maia, Vida Europa. Muito obrigada.